Olá, seja muito bem-vindo ao Break no Ar, que é uma pausa para pensarmos, falarmos e aprendermos mais sobre gestão de negócios. Meu nome é Michel Borges, sou estrategista de marcas, fundador e diretor da Unidade Branding. E para começar este podcast, o Break no Ar, na sua primeira edição, trouxe aqui um convidado muito especial, Marcos da Azetas. Marcos, seja muito bem-vindo. Sim, obrigado pelo convite, Michel. Muito bom estar aqui e vamos dividir um pouco do conhecimento que a gente tem aprendido, né? E somar junto aí com o pessoal. É isso aí. Então, Marcos, vamos ter um bate-papo aqui bem agradável hoje, dentro do universo dos recursos de multas, é isso? Isso. Eu trabalho já há algum tempo na parte de recurso de multa, carteira cassada, bloqueada, suspensa, né? Eu trabalhei um tempo no Sebrae e aí eu acabava levando muitas multas, porque estava na rua toda hora, né? Tu era consultor do Sebrae? Isso, eu era consultor, eu trabalhava com uma assistência das micros e pequenas empresas e dos MEI, né? A gente fazia uma visita técnica, preenchia um formulário, perguntava para o cliente, para o empresário em si, né? O que ele tinha de problema, o que ele poderia melhorar e tal, né? E a gente passava algumas orientações. E eu trabalhei nesse segmento durante uns 2-3 anos, né? E aí, nesse meio tempo, né, de idas e vindas, né, eu morava em São Sebastião do Caí e tinha que me deslocar para Sapiranga, Estância Velha, e acabava levando muitas multas. Sim. E eu conheci um amigo meu, né, que trabalhava no ramo das multas, e a gente acabou conversando e eu dizendo, tô levando muita multa e eu acho que eu vou perder minha habilitação. Aí ele chegou para mim e disse, não, vamos recorrer a essas multas aí e tu não vai perder tua habilitação. Opa. E dito e feito, né? Eu levava muitas multas e não perdi a habilitação. Daí eu percebi assim que essa era uma oportunidade que talvez outras pessoas também passassem por isso, né? Verdade. E aí a gente conversou tudo e formamos uma parceria. E aí que eu entrei no ramo das multas de trânsito. Tá aí. Dá para ver que tá na veia já esse negócio, então ele já nasceu de uma necessidade, de uma experiência, uma vivência tua, de ver como esse serviço era importante, né? Primeiro para ti, depois para, né? Poderia ser para muitas outras pessoas. Bom, e a partir daí, né? Me conta, como é que é o nome desta empresa e o que ela faz hoje? Isso, a empresa ela nasceu, né? Nasceu em Sapiranga, eu acabei me mudando para Novo Hamburgo, né? Ela tinha até outro nome, só que daí eu percebi também que o mercado ele necessitava não só de recurso de multa, né? Mas uma assistência mais ampla na parte das defesas das multas, né? Tanto de processo administrativo quanto jurídico, monitoramento de frota também e também uma assistência e uma assessoria para as empresas que às vezes levam as multas e não sabem o que fazer, né? Sim. E aí a gente agregou outros serviços, aí entra a Azetas Assessoria, né? Que é serviço de A a Z dentro da parte do trânsito. Entendi. Então, dentro dessa história, né, quem é o Marcos, né? Um pouquinho da história de como começou a empresa, eu já sei. Mas quem é o Marcos, né? De onde é que ele veio, do que se alimenta? A gente quer conhecer um pouquinho sobre a tua pessoa e depois vamos entrar mais no negócio das Zetas. Sim, eu nasci em Sapiranga, né? Aí cresci em Nova Hartz. Depois que eu casei, a gente veio morar em Sapiranga, eu e minha esposa, né, Jaqueline. E aí a gente acabou se mudando para São Sebastião do Caí, em função do trabalho dela e tal, né? E idas e vindas, a gente sempre queria morar em Novo Hamburgo, né? Daí a gente conseguiu se mudar para Novo Hamburgo. Agora a gente já está aqui há 4 anos, né? A gente frequenta aqui o MBCV, temos aprendido bastante aqui com o Apóstolo e conhecido vários irmãos aí que a gente tem coletado bastante informação e bastante conhecimento também. Certo. Eu ouvi falar que tu também fez o GPME no MBCV. Sim. O GPME a gente fez, eu fiz, né? A convite do Paulo Redin, né? Que eu cursei administração em outra faculdade e tal, mas eu percebi que o GPME ele é muito cirúrgico no que ele trata, né? Ele é objetivo e também ele traz a praticidade do conhecimento, né? De a gente conseguir aplicar aquilo que aprende, né? E não simplesmente um monte de teoria. E o curso, ele por ser objetivo, ele é curto. Então, um curso que dura em torno aí de 4 a 6 meses, né? Então, eu gostei muito do curso e indico para o pessoal que frequente, que faça esse curso, né? Que vai aprender e vai agregar muito no negócio. Certo.
E, bom, dentro de uma empresa, né, como a Zetas, que trabalha aí ajudando as pessoas a não perderem a sua habilitação, a fazer os seus recursos de multas e outros serviços na área do trânsito, né, para os motoristas, quais são os maiores desafios com respeito à gestão desse negócio? O maior desafio da gestão do negócio é a parte da venda. Não de vender em si o serviço, mas sim da posição assim de encontrar vendedores que consigam vender o serviço, e aí a gente esbarra bastante em pessoas, que o bom vendedor dificilmente ele vai estar avulso, vamos dizer, no mercado, né? Sim, E aí tu tem que treinar as pessoas e às vezes tu gasta o tempo teu, né, treinando, e a pessoa ela acaba saindo da empresa e tal, né? Então esbarra muito na parte das pessoas em si, né? De questão sim, de vendas. Em tocar o negócio, em gerenciar o negócio é tranquilo, porque é muita repetição, né? Até estava fazendo um curso essa semana e eu vi um dos palestrantes falando, né, que ele queria ver muito o treino do Messi. Como é que o Messi ele jogava, né? Queria ver o treino dele. sim. E ele percebeu assim que quando ele olhou para o treino do Messi, ele viu que o Messi corria, chutava e tocava. E ele viu, nossa, que treino chato, porque ele só corre, chuta e toca. Corre, chuta e toca. Só que a gente percebe que na vida e nos negócios é muito repetição. Quando tu começa a repetir tanto o que tu faz, tu fica bom naquilo e se torna natural para te fazer. Sim. E só que agora as pessoas, eu percebo, né, na nossa geração agora e na geração dos mais jovens, que são muito imediatistas. Eles não querem ter o tempo de aprender para começar a aplicar. Eles estão aqui, daqui a pouco eles mudam, então é mais complicado essa parte das pessoas em si, não do negócio em si, das multas, né? Sim, então a questão de resolver o problema das pessoas, né, já tem esse domínio, já tá. Há quanto tempo tu tá no mercado? A gente já está há mais de 7 anos, né? São mais de 5.000 clientes atendidos, né? Acontece assim que toda a nossa avaliação do processo e a parte da defesa da multa, né? Antes de a gente negociar, a gente já passa como vai ser feito o processo, quais as vantagens, quais as desvantagens, o que é bom, o que é ruim, até porque cada processo tem a sua peculiaridade. Então a gente tem Certo. que perceber o que dá para fazer e o que não dá para fazer, para ser transparente com o cliente, para que ele também saia dali com uma boa informação e com o problema resolvido, né? Sim, entendi. Então, a questão das pessoas, em especial a captação e retenção de pessoas para trabalhar as vendas é o maior desafio. É o maior desafio. Tá. E, assim, quando tu fez lá o GPME, tu conseguiu extrair dali alguma orientação, alguma coisa que te colocou para pensar e daqui a pouco estruturar ou reestruturar de uma forma diferente essa área? Eu percebi que também os meus colegas de turma também passavam por isso, né? Na parte das pessoas. E a gente conversando ali, e é questão de estar sempre renovando, estudando, trazendo mais pessoas para o negócio em si, né? Sim. Para eles continuarem ativos, né? Então, não existe uma fórmula pronta para isso, né? É mais uma questão de persistência, né? Sim, eu percebo que o treinamento, né, o treinamento de pessoas, ela tem um papel fundamental, porque tu precisa preparar as pessoas por melhor vendedor ou comunicador que seja, é algo específico, é diferente, né? Pode pegar um vendedor que veio do varejo ou de outro tipo de produto e serviço, mas o trabalho de recurso de multas, CNH, né? Ele tem as suas peculiaridades. Quais são as principais peculiaridades desse serviço e que um bom vendedor precisaria ter, né? Quais são as características que tu olhando para a pessoa, olha, essa pessoa aqui, né, vai me ajudar bastante nessa área? Eu vejo e percebo assim, né, nesse tempo de negócio, né, que é a parte da persistência, né, e também da questão de ir em busca do cliente também, de trazer todas as informações, de deixar ele bem ciente do que a gente vai fazer, de como vai operar, de como vai ser a defesa. Não Sim, simplesmente dizer, como conversava com um amigo hoje pela manhã, né, deixa para mim que eu resolvo, né. É muito vago isso, né, as pessoas também querem saber o quanto elas vão estar bem assessoradas ou não, né? Então entendi. é a questão de jogar com transparência, né? E mostrar quais são as possibilidades e quais vai ser a forma de trabalho, né?
Sim, é aquela pessoa que consegue, com as suas competências, passar segurança, conduzir esse atendimento para que a pessoa se sinta bem, porque se ela já está procurando um serviço desse, provavelmente ela está com algum problema. Sim. Acontece também seguido assim de pessoas que às vezes contratam serviços online também, né? Aparece pra gente que não são bem atendidas ou fazem uma condição no primeiro momento e depois mudam. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Por mais que a gente tá na era da parte da tecnologia, de atendimento à distância, né? Ela também se assegurar da idoneidade da empresa, se a empresa ela tem um endereço físico ou não, se a empresa ela tem um CNPJ ou não, né? Tá. Então isso são pontos assim até para ver se dá para fazer o serviço com aquela empresa ou não, né? Entendi. Então, o atendimento é uma questão fundamental na tua área. Sim. Tá, mas eu tô curioso para saber algumas histórias, né, que tu já vivenciou e que tu pode compartilhar com a gente de clientes que te procuraram e que estavam com uma situação, né, talvez não tão legal e que vocês conseguiram ajudar. Pode compartilhar algumas com a gente? Sim. Tem um cliente que é de Passo Fundo, aonde ele trabalhava numa empresa de transporte de alimentos e aí ele estava insatisfeito com o salário dele e ele resolveu ir para uma outra empresa. Quando ele foi na outra empresa, ele fez o teste lá, passou no teste da baliza, do caminhão em si, né? E quando ele foi assumir o emprego, esse novo trabalho, eles pediram a carteira dele Certo. e foram consultar. Quando eles foram consultar, eles perceberam que ele estava com a CNH cassada. A antiga empresa dele não sabia que ele estava com a CNH cassada porque ele já era funcionário e não tinha alguém que consultava a CNH dele. Certo. Aí, como ele pediu demissão da antiga empresa, eles não pegaram ele de volta. E a atual empresa que ele estava para começar, ele não conseguiu porque ele não tinha mais habilitação. Entendi. Então, por esse detalhe, né, ele acabou ficando sem emprego. Vai, imagina. E ele depende para subsistência, é caminhoneiro, tá toda hora viajando, né? Nesse caso, a gente teve que entrar com defesa, fazer o processo dele, porque já estava em processo de cassação. Resolvemos o processo para ele poder procurar emprego em uma outra empresa, porque aquela empresa onde ele tinha passado um teste, eles precisavam para aquela semana. Entendi. Passou a oportunidade. Passou a oportunidade. Então, acontece seguido assim das pessoas elas perderem a habilitação e não sabem por que perderam, ou porque o Detran não comunicou, ou porque elas sabiam que estavam com problema e resolveram protelar. Então acontece seguido isso de pessoas que são paradas em barreiras, né? E o guarda diz, não, tua carteira está bloqueada, tua carteira está suspensa, tua carteira está cassada. E ele não sabia, e aí levou uma multa, e aí vira outro processo, vira outro problema. Entendi. É complicado, né? Porque imagina, um motorista depende da sua carteira, é a profissão dele, sem a qual ele não pode sair, pegar um caminhão e dirigir, né? Seja um caminhão, seja um táxi, seja um próprio motorista de aplicativo, né? Uber, 99, enfim, e ficar sem a condição de trabalhar ou trabalhar se arriscando. Já pegou algum caso assim? Sim, tem casos assim, ó, que como a gente trabalha assim com muito na parte da transparência e dizer para o cliente se dá ou não dá certo aquele processo em si, né? Tem clientes assim, que eles chegam para mim, Marcos, eu não tenho como esperar aí tanto tempo para ficar esperando o processo sair a decisão, se demora 15, 30 dias, eu tenho que estar na rua. E aí eu vou arriscar. E aí ele arriscando, né, isso aí pode se configurar até crime civil, né? Aonde ele pode depois ter que pagar a cesta básica ou serviço comunitário. Além de ele ter o carro guinchado, que é uma das possibilidades que pode acontecer, né? Vamos imaginar a situação, né? A gente está aqui hoje em Novo Hamburgo. Certo. E aí viajamos ou vamos a Porto Alegre. E aí chegando lá, a polícia, o IPTC, ou a PRF nos pare. A gente está com a CNH bloqueada, um exemplo. A polícia ela vai nos dar uma multa de dirigir com a CNH bloqueada, que hoje está no valor de 880 com 41 centavos. Já é uma paulada. E isso se o carro estiver no meu nome. Se eu resolvo pegar o teu carro emprestado, Michel, e aí eu levo essa multa, são 2 multas de 880. Eita, já dá mais de 1.700. Aí, além disso, o guarda ele vai dizer para mim, Marcos, tu tem agora 30 minutos para pedir para alguém retirar o teu carro daqui, porque tu tá com a carteira bloqueada, tu não pode sair dirigindo. 30 minutos. 30 minutos. Passou desses 30 minutos, se eu não conseguir ninguém, aí o carro vai ser guinchado.
Se o carro ele está no meu nome, eu mesmo posso resolver. Agora, se estiver no nome de terceiro, de um aluguel de alguém ou de um carro emprestado de um amigo, aí eu vou ter que deslocar essa pessoa para poder tirar do depósito. E aí já virou uma despesa de mais de R$ 2.000. Fora o tempo gasto, o estresse, e daqui a pouco eu precisava estar em tal lugar e não vou poder cumprir a minha Estava indo agenda. atender um cliente, já daqui a pouco, né, deixou de atender, deixou de receber, deixou de dar andamento. Acaba virando uma bola de neve. Pode virar. E daí tem casos assim, ó, que é tanto problema, que a pessoa ela não consegue mais pegar a habilitação. Porque vira uma bola de neve, né? O bom é quando tu descobre que tem o problema, buscar resolver o quanto antes, né? Sim. E então, claro, a gente sabe que as multas, né, é óbvio, é um problema. A pessoa, excesso de velocidade, enfim, né, seja a situação que for. Mas eu estou percebendo que um outro problema é a pessoa não acompanhar e não monitorar a sua situação. Porque daí acaba gerando até uma suspensão, um bloqueio. Como é que é esse negócio? No caso assim, ó, hoje o Detran ele diz assim, ó, que a pessoa ela é notificada via edital. Ninguém consegue ou ninguém lê edital para ver se está com a carteira suspensa ou não, né? Dentro disso, a gente notando essa necessidade, a gente resolveu montar um serviço que é o monitoramento da CNH. Entendi. Que é onde a gente mensalmente passa uma relação para o nosso cliente, né? Como é que está a situação, como é que está a habilitação dele, se ele levou multa ou não, né? Se a CNH dele está normal ou não. Então a gente presta essa assistência para que ele não tenha essa surpresa, né, de ter a carteira bloqueada ou suspensa. Até Certo. um exemplo que eu lembrei agora, né, teve um cliente nosso que quando ele chegou para nós já estava com esse problema, né? Ele tinha um veículo no nome da empresa. E aí o veículo estando no nome da empresa começa a dobrar, triplicar, quadriplicar o valor da multa. O carro dele valia em torno de uns 50 a 60 mil e ele estava com 65 mil em multa. Nossa. Porque ele mudou de endereço e não atualizou no CRVA. As multas elas continuaram indo, né? Ele achava que não estava levando multa, mas ia para o endereço antigo. Ele tendo esse serviço, né, que a gente oferece, ele não sofreria esse prejuízo de tantas multas, né? Imagina. Só que como ele não estava sendo notificado, ele achou que não tinha multa. Quando chegou a data do IPVA, que agora começa em abril, né? Ele foi perceber que tinha mais de 60 mil em multas, né? Gente do céu. Bom, uma multa, uma quantidade de dívida maior do que o do próprio carro. E isso pode atrapalhar, né? Atrapalha a vida de qualquer um. Bom, nós conversamos aqui sobre a importância, né, os desafios na área da gestão de pessoas dentro da área das ETAs, né, recursos de multas e CNH. A importância do treinamento dessas pessoas, né, um treinamento constante para que a pessoa possa estar cada vez mais extraindo ali o seu melhor de maneira mais alinhada. Vimos também que se as pessoas não monitorarem, não cuidarem da sua carteira de motorista e, claro, não cuidar o que faz lá no trânsito, pode, além de perder muito dinheiro, perder o seu direito de dirigir. E assim, né, chegando já ao final do nosso programa, o tempo é curto, passa voando, né, quando o bate-papo é bom. Eu queria que tu deixasse assim, uma mensagem, né, dentro da tua área, o que tu diria, né, para os gestores, para os empresários que estão nos assistindo e que, com certeza, têm uma carteira de habilitação e utilizam em mais e menos vezes no seu dia a dia, mas que, na sua grande maioria, depende em algum momento do seu trabalho. Que mensagem tu diria para a gente encerrar esse programa? Nesse caso, o que eu penso assim, a respeito da parte da gestão dessa situação das multas, né? Até pelo detalhe de a gente não ter a CNH suspensa, né? Monitorar, ficar olhando se tem multa ou não, né? E caso tenha alguma multa e não saiba o que fazer, fala com as ETAs, né? Ah, claro, a propaganda é livre. Sim. Então, Marcos, muito obrigado pela tua presença, por compartilhar um pouco desse conhecimento. Você ouviu aqui, né? Procure as ETAs, procure o Marcos. Se você estiver precisando ou até né, desejar prevenir situações aí no seu negócio, na sua empresa. Nós encerramos essa primeira edição do Break no Ar. Deixamos aqui o convite para você curtir, seguir, comentar aí o nosso canal no YouTube, compartilhar com seus amigos e até o próximo Break no Ar. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade.